Comentário da prova. A prova, ela vai valer mais que 100. Que nem o Cícero. Que nem o Cícero. Ela vai valer mais que 100, tá? Bom, ela vai começar... Eu botei as questões na ordem de dificuldade e, claro, que a pontuação depende da dificuldade. Então, existem várias formas de você conseguir 100% na prova. Você que vai escolher o melhor caminho. Tá? Tem algum problema bônus? Tem problema bônus. Problema bônus vale muito? Vale muito. Problema bônus é difícil? É difícil. São todas abertas. Vai envolver basicamente tudo que é função. Então, mas eu não vou falar nome de função, tá ligado? Vou dizer, ó, resolva tal coisa. Aí vai aparecer uma função quadrática lá no meio. Ou se não um polinômio, ou se não um expoente. Então, tudo que a gente está fazendo é função. E talvez indução. Indução. Para começar a nossa pequena revisão, bora começar lá do um dos primeiros assuntos que a gente começou a falar de função. E a revisão eu pretendo falar de quase tudo, talvez um pouco rápido, mas falar de tudo, garantido falar de tudo. Fazer questão. Pergunta, o que é uma função afim? Qual é a cara de uma função afim? Beleza. Acabou o assunto de função afim. É só isso. Não tem outra coisa para falar. É porque, tipo, o que eu tinha para falar mais é que o gráfico da função afim, se eu conseguir desenhar reto, ela é assim. Não. Por isso que acabou o assunto. E é assim se o cara for menor que zero. Aí tinha uns probleminhas, né? Eu botei, tipo, encontre... Função afim. Oi? Dá para tirar a nota e tirar além da nota? Dá para ter mais de 100? Não. Você soube esse no início do Cícero? Não, qual foi? Ele fez 5 questões, a prova vai até 100, só que você pode fazer uma bônus e uma super bônus. Não, é a mesma coisa. Vai ter questão valendo mais pontos. Se você fizer mais. Como? Vai ter Vai ter questão... questão valendo mais pontos. É bom. Tipo, bônus. Mas assim, vai ter 5 questões. Não, cada um vai ter do lado, assim, essa vale tantos pontos. Então vai ter diferença. Você consegue somar. Beleza. Pra saber. São 6 questões, 2 bônus. Ok. Tá tranquilo. Então... E o Caio tá perguntando aqui, logaritmo não vai cair. Exponencial vai. Enquanto função afim, tal que o f de 1 é 2 e o f de 3, sei lá, é 5. Como é que eu resolvia isso? 3A mais B é 5 e 2A mais B é... Não. A mais B é... Então, sabemos que a f tem essa cara, minha função tem essa cara, ax mais b. Então, 2 é igual a f de 1. E o que é o f de 1? É eu trocar esse x por 1. A vezes 1 mais b. Esse outro cara, mesma coisa se fizer isso com 3. Eu troco o x por 3, eu tenho essa equação, que eu posso simplificar e deixar um pouquinho mais organizada.
5. Beleza. Tranquilo, Eric. Tranquilo. E agora? E agora, José? A festa acabou, a luz se apagou. Bonita a música. E agora, faço o quê? Eu tenho que cancelar algum cara aí. Se eu subtrair. Tá? Estou subtraindo a primeira da segunda linha. Isso daqui vai dar menos 2A, menos 3, então A é 3 sobre 2. Tá? Tinha uma questão assim, né? Naquela outra prova, que era do taxista. Irraciel. Irracial. Irracial, número irracional. Irracial, irracional. Entrava 100%. Você entrava no carro e ganhava dinheiro. E ganhava 11 reais. Se ficasse entrando nisso aí, você limpava o cara. Aí eu encontrei o valor de A e agora eu substituo em B. Como A mais B é igual a 2, então 3 sobre 2 mais B é igual a 2, ou seja, B é igual a 2 menos 3 sobre 2, que isso também é conhecido como 4 menos 3 sobre 2, ou meio. Beleza, encontrei o valor de A, o valor de B. Acabou. Então, eu vou... Isso daqui é 2x mais meio. Se eu botar x igual a 1, vai dar 3 mais 1 no numerador, sobre 2. Vai ser 4 sobre 2. Então, dá 2. Está perfeito com essa primeira condição. E se... Essa primeira condição é verdade, né? E se eu botar 3, vai ficar 3 vezes 3 dá 9, com mais 1, 10. Dividido por 2, deu 5. Então, bateu aqui também. Então, Essa era afim, né? afim. Afim nada mais é que um polinômio de grau 1. Beleza? E tipo, existem várias questões de função afim? Existe. Só que todas elas, a maioria delas, na verdade, tem um textinho no meio. Então, eu não vou fazer esse tipo de coisa porque não faz muito sentido. Você tem que entender o texto para fazer a questão. Então, mas é tranquilo, tá? Tome cuidado nos textos que aparecem na prova. De boa, esse problema 1? Tudo bem? Fica muito ruim com elas? Mas eu sei, eu sabia, não sei mais não. Tu sabe? Eu não lembro não. O Cícero já me ensinou, mas eu não... Aqui, ó. Oxe. Pô. Pronto. Se ficou melhor, diz aí, viu? Acabou o assunto de função afim. Função quadrada com exclamação.
Fatorial, qual é a forma da função quadrática? A é diferente de zero. Na função afim também. Função afim também. Coisas importantes que vocês lembram sobre função quadrática. O gráfico é uma parábola, o discriminante que é calculado para A turma dele disse aí. Gravidade. Tem duas raízes. Até duas vezes. Dos reciclados. As raízes iguais. A zero tem uma raiz só, se não tiver, se for menor que zero, não tem zero. A forma parábola, se você aproximar uma base, deve ser menor. Entendi. Mas é isso mesmo. Uma coisa que eu não ouvi. Como é que você encontra os zeros da função quadrática? Isso aí, resolver isso daí. Só resolver isso daí. O Bhaskara. Isso daqui é esse jovem. Vocês têm que ter na cabeça ou em algum canto que eu não consiga ver a cola. Nem vai ser eu que vou aplicar. Nem sou eu que vou aplicar. Hã? Não ouvi, não. Beleza. Consulta. Com a própria mente. Consulta do cérebro. Consulta sério. A prova vai ser realizada aqui ou na outra sala? Acho que na outra que é maior, né? Deve ser por causa do tamanho, né? Aqui se para. Aqui não faz Quantidade de ferramenta. Aqui vai O Bhaskara é isso daí, tá? É uma das coisas mais importantes de função quadrática. Cadê o cidadão ali? Ô, jovem. Ô, Paulo. Tá com cavidade mesmo. É com gravidade, Paulo. Diga. O ar é positivo negativo. Como é que é? Sim, De fato, né? Com cavidade para cima. A é maior que zero. Eita! Tá bicho demais da conta. Miserável, acertou. E a com cavidade para baixo? Ô, Paulo, e o que é o gráfico que tá com cavidade para cima? O que é isso no gráfico? O que é com cavidade no gráfico? Tu sabe? Foi demais, não foi? Não, porque é isso. Ele só não estava preparado, pô, mas ele ia me responder, pô. Porque vocês interromperam, pô. Ó, com cavidade para cima, pô. É só uma perninha assim para cima. Tá? Não sei como é que desenha reta, velho. E vai até o infinito. Essas perninhas estão para cima. Isso daqui não dá para ver, não. Isso aqui é com cavidade para cima. O positivo. Exato. E isso daqui é com cavidade para baixo. As perninhas tá para baixo. Essas duas perninhas aqui, ó. O sapatinho aqui, tá ligado? São as perninhas, tá ligado? As perninhas tá para baixo. Exato. Bom, tem um cara chamado máximo e mínimo. E alguém lembra aí como é o máximo e mínimo? Exato. Máximo ou mínimo? Não? Mínimo. É certo. Tem. Ok. Se não tiver, vai definir assim agora.
Só vou escrever errado daqui para frente. Máximo e mínimo. Que também é o x do vértice e o y do vértice. Eu vou escrever separado. Tá? Máximo e mínimo. São duas coisinhas. Esse cara aqui é o menos b sobre 2a. E o y do vértice é o menos delta 4a. E quem é delta? É o b quadrado menos 4ac. Só tem uma relação com esse tio vértice e a raiz da forma. Porque, tipo, elas são suspeitosamente parecidas. Você tem menos B sobre A e menos B sobre 2A. Sobre 2a, né? Tem não. Tem não. Que tristeza. Ele tem com a de Bhaskara, né? Se você somar, como aqui tem mais e menos, quando você somar, vai sumir esse cara. Vai sumir essa raiz todinha. Um vai ser mais, outro vai ser menos. Quando você somar, ela vai acabar. Aí só vai sobrar o menos b sobre 2a. Então, a soma das raízes é esse cara. E esse cara aqui é a imagem desse ponto, né? Beleza. Beleza. O que é que mais tinha? Tem mais alguma coisa importante? Produto de soma das raízes. Eu vou falar já de quando eu falar de polinômio. Mas eu acho que já dá para fazer questão aqui. De novo, eu não vou fazer questão contextualizada, porque cada texto vai depender da sua leitura. Então é bom deixar isso para a prova. Aqui a gente vai ser bem chatinho de dizer, calcule isso! Aí você calcula. Qual o máximo de menos x quadrado menos x mais 4? Mais 1 sobre 4, desculpa. Esses que o senhor está colocando estão na lista. Boa pergunta. Questões que eu vou fazer agora, elas ou apareceram na lista, ou apareceram na aula, ou no material. Ou vão aparecer na prova. Vão não. Mas vão aparecer muito parecidas na prova. Não todas, né, claro, mas a maioria. Como é que eu encontro o máximo? Eu vou voltar aqui. A primeira pergunta, né? Eu calculo o x do v ou o y do v. Qualquer um serve? E é? Você quer saber o que vai fazer. Se você quiser achar o som vai ter que fazer o estilo primeiro. Bom, aqui eu estou perguntando qual é o máximo de uma função. Então, eu tenho essa função aqui. Eu quero encontrar qual o maior valor que ela atinge. Então, o maior valor está aqui. Onde que esse maior valor é atingido? Está aqui. Tá? Eu vou falar com mais calma de novo. O valor que ela vai alcançar. Como é? Não? Não, Não. é isso. Isso aí, beleza. Beleza, qual é o máximo desse troço? Bora calcular. Bora calcular, não sei não. Quem é o delta? Eu preciso do delta. Eu quero calcular o y do vértice. Delta 2. O delta é menos b, primeiro, né? Só para identificar. Quem é o a, quem é o b e quem é o c nessa função quadrática.
Menos 1. O A. O A é menos 1, O B também. o B também. O C é 1. O C é 1 sobre 4. Então, o discriminante, o delta, né? Aquele cara que aparece ali naquela fórmula, ele é B quadrado menos 4AC. Isso daqui, B é menos 1 ao quadrado, 4 vezes menos 1 vezes 1/4. Beleza. Menos 1 ao quadrado dá 1. Esse 4 com esse daqui ele corta. E fica menos 1. O delta é igual a 2. Já fez metade. Se é 1 sobre 15. Como o y do vértice ele é menos delta sobre 4A, isso daqui vai ser menos 2. Estou trocando esse valor daqui. Sobre 4 menos 1. Esse menos com esse menos some o sinal. Fica 2 sobre 4. Esse daí é o maior valor atingido por essa função. É o maior. Como é que aparece no gráfico? Bora aqui. É porque o X é só... Mesmos. A gente não pode fazer a conta vai outra. Aí o X é o X, o Y, Diga aí. entendeu? Como? O U, as duas perninhas estão para cima. Para cima. Como foi a função lá? Menos x. Eita, a galera do Meet não tá vendo. Mas eu tô desenhando o gráfico da função, galera. Esse aqui é o gráfico dessa função. Olha o máximo dela. O maior valor é esse segundo aqui, que é meio. Então, veja que ele tem a concavidade para baixo. Isso dava para ver porque esse cara aqui, como o Paulo bem disse, esse cabo aqui é negativo, então ele tem concavidade para baixo. Bom, e quando ocorre esse máximo? Então, letra B, assim, que não existia, botei agora. Quando é que ocorre esse máximo? É no x do vértice. No x do vértice, a formulazinha lá é menos b sobre 2a. O b, deixa eu voltar aqui, é esse cara, menos 1. Então fica menos 1 sobre 2 vezes menos 1. Isso aqui dá menos meio. Beleza? Letra C. Quais as raízes desse polinômio? Quais as raízes dessa função? Deixa eu só subir mais um pouquinho. É só igual a zero, né? Só igualar a zero. Assim, se você só igualar a zero, você não está fazendo muita coisa, né? Tem que usar o Bhaskara, né? É sentido. É raiz de 2, então. Eu não gostei, não. Gostou, não? Eu não consigo trocar aqui.
Menos x quadrado, menos x, mais um quarto. É mais ou menos um quarto, mais, né? Mais um quarto, beleza. Professor, se cair na prova, eu juro que eu vou sair assim da prova. Eu te dou R$1 Eita, na sua mão. Nas suas mãos. Essa oferta não recusava. Ana, Agora eu vou Ana. ter 1.001. é R$1. A palma da Bruna. Ana. Ana. R$1. Vamos poder. Isso é bullying, isso é bullying. Beleza. O delta, ele aparece aqui dentro também, tá? Eita. Eu vou usar Bhaskara. Isso aqui é menos B, mais ou menos aquele delta. A gente já calculou esse delta, por isso que eu estou botando delta. Então, o x é quanto? O B é menos 1, É menos 1. menos 1, mais o delta a gente já calculou aqui em cima, era 2. Então, aqui fica raiz de 2 sobre 2 vezes menos 1. Ou seja, isso aqui dá 1 mais ou menos raiz de 2 sobre menos 2. Eu posso trocar o sinal ainda, mas não vai fazer muita diferença, não. No fundo é isso. Vai ser assim. É só esse sinal. Porque aqui em cima. Beleza? Sinais no Danone são um pouquinho feios, eu gosto de tirar eles. Tem que botar lá de fora, né? Botei ali a evidência, vai ser a mesma coisa. Beleza? Você encontrou o máximo, onde acontece o máximo e o zero de função. Vai cair isso na prova? Vai. Que bom. Que bom. Obrigada. É só. Que alegria, meu Deus. Eu também. Essa eu não sei. Agora do Cícero. Uma questão. Eu vou tirar 1 de 100. E foi só o ponto prometido dela, não é nada. A prova era zero. Ela vai Dois, na verdade, eu acho que eu vou acertar o nome, né? Essa aqui não sabe não. E só deixa Aquele negócio de caminhão, de carro, do gado. Uhum. Eu não tô nem sabendo. Alugou um ônibus. Negócio daí. Cada pessoa vai pagar no lugar vazio. Aquele negócio de novo. Ei. Espero que caia, né? Espero que caia. Espera que caia. É bom que caia. Tomara que caia. Tomara que caia. Sem lugares. Ela cobrou. Bom, mas vocês já viram, né? Mas ainda lembra como é que faz? Ela cobrou R$60. Você vai quanto no lugar vazio, né? por calendário. Giro. Só uma que criou. E mais R$10 pilantra por cada Deixa eu fazer coisa de ônibus. Deixa aí. lugar vazio no ônibus. Barato, né? 600. Então, quantos devem viajar? Você falou que eu ia ter destino. Tira o textinho. É o quê? Tira o textinho. Ele falou com sarcasmo na folha. Você vai falar, tira o textinho. Tô brincando, tio. Não vai pessoa, não. Esse vai falar
Deve viajar para a empresa obter lucro máximo. Professor, se vocês cansaram para escrever isso, mas a gente vai se cansar mais resolver. Não, é rapidinho. É porque eu não sei fazer a fórmula, a fórmula não. É. Fazer a função. Eu acho que todo mundo aqui viu essa questão. E alguém aqui no chat, lembra como é que faz? Tem como facilitar. Eu vou passar de um P. Aí eu boto tipo 60. Isso aí. P, passageiro. Se eu enxergar, É, 10. Eu tinha dado uma dica. De 100 pessoas. De 10 pessoas. Se P viajam, De 5. 10 lugares. 100 menos P, então, existem Ah, não, fizeram. Oito. Então, Google foi tudo aqui. Existem 100 menos P lugares vazios. Compreensível. Que hora a gente começou? Ontem eu botei P. Mas acho que não, eu vou você. é menos que o quadrado de 60. Começou 5? Certeza? O meu é 6 e o Só pra P. saber. Menos 60 para quadrado. Talvez não. Menos 100 ao quadrado, 160 P. É isso. Mais? Que a dica mata a questão toda. Ô tio, é menos P mais 100 P. É igual a zero. Menos B, mas sem. Isso dá 100, né? Não entendi. Menos P mais 100 P. Não, menos P quadrado mais 100 P. Menos 10 pelo quadrado mais 1.060. Não tô entendendo. Ô tio, não entendi como é que faz esse negócio. Eu fiz bem assim, ó. 100 P. Não, 60 P. Vezes 100 menos P menos 10. A Gerciane deu uma resposta aqui. Ó. Bora ver. Ela disse que... Vocês conseguem ver, né? Aqui, ó. 60P... Mas se for assim, eu tenho pessoa de segundo grau. Como? Se for assim, vai ser pessoa de É segundo grau. 10 P Então. 100 menos P. Aqui tem um trocinho estranho. Bora ver, bora ver. É quase isso, Gerciane. É quase isso. Ó, cada pessoa, ela vai pagar o dela, mais o tanto que tá vazio. Então, 60p. cada pessoa paga 60 Eita, como ele é engraçado. menos, mais essa quantidade vezes 10, que é a quantidade de lugares vazios. E cada lugar vazio custa R$10. É 53. Cada pessoa paga isso. Tem quantas pessoas viajando? Tem P pessoas viajando. Tudo isso é Então, se é então, acredite em mim. Então, o lucro da empresa Peguei a visão dele aqui. por essa função aqui. Eu vou chamar de L, só porque eu estou falando que é lucro, tá? Quando eu viajo com P pessoas, é P vezes a quantidade que cada um paga. Então, a GSN bateu na trave e foi bem por um triz. Quase esse ano. Cada um puxei. Para de um P.
se ela tivesse colocado um P aqui no lado, estava correto. Nesse segundo termo aqui. Próxima vez você consegue desse ano. Consegue? Eu confio em você desse ano. Sim, você. Bora desse ano! Não sei. Ela respondeu? Não. Esse ano. Aí, bora fazer só um... Peraí. Tá, então, essa é a função. 1.060. Como é que eu encontro o máximo agora? Eu tenho que descobrir quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C. Eu trabalharia essa multiplicação todinha aí e os coeficientes. Os coeficientes, né? Acabou, né? Porque tá meio feio para as coisas. Não. Dessa daí não dá pra ver não, do cara assim. O ponto máximo é qual? Eu esqueci agora. O que eu tô perguntando é o lucro. O lucro é diferente. Eu tenho duas coisas aí, ó. Eu tô trabalhando com a quantidade de pessoas que está viajando, e o lucro que está sendo ganho pela empresa. E o lucro é quanto? É isso É exatamente o que eu estou perguntando. É o lucro. É o Y do vértice. É isso. A minha variável que está mudando é a quantidade de pessoas. Então, esse é o X do vértice. É 1.060 sobre 20, né? Não sei. Beleza. Verdade, eu falei errado. Eu estou perguntando quantos devem viajar. Então, é o X. Foi mal. Ao contrário, eu estou perguntando... Na minha cabeça eu botei outra pergunta. É porque eu ia fazer ela logo depois. Mas a pergunta é: quantas devem viajar para a empresa obter lucro máximo? A quantidade de pessoas é a minha variável. Então, esse é o X do vértice. Esse é que eu tenho que calcular. Tá? Desculpa aí, enganei. É a mesma resposta? Não sei não, se eu botei os mesmos valores. E aí, Ana, como é que tá aí? Mas entendeu, Jaciano? Porque não é exatamente isso daqui que você botou? Deu para pegar? Da 53, se eu não me engano é isso mesmo. Isso aí. E calcular o Y do vértice é mais complicado, né? Vai ser um pouco mais feio. Mas eu acredito na capacidade de vocês. Dá 28.090. É porque você vai ter que elevar um quadrado aí. Vai calcular um quadrado que é muito grande, velho. 1.060 ao quadrado. Na mão. Na mão, é muito grande. Posso? Posso? Tem uns truques, né? Vai deixar um pouco mais simples. Mas, ó, eu tenho essa função aqui que me dá o lucro da empresa. Vou fazer só um chuveirinho aqui para eu descobrir quem é a cara da função. Quem é o A, quem é o B. Então, nesses dois primeiros, eu tenho 60P. Nesse último aqui, eu tenho P vezes esse termo daqui, vezes 10. Daqui que vai aparecer o P quadrado, né? Então, aqui de novo, eu vou transformar esse cara aqui. Eu vou botar 10P aqui, para simplificar um pouco. 10P vezes 100 dá 1000P. 10P menos P menos 10P ao quadrado. Beleza. Isso daqui, você organizando os termos, isso aqui é 1060P. Beleza?
Então, como a gente quer o x do vértice, porque eu estou perguntando quantas pessoas precisam viajar para a empresa obter o lucro máximo. Quantidade de pessoas que está variando. A minha variável aqui. Variável sempre é o x. Daí esse cara, ele é menos 1060 sobre 2 vezes menos 10. Bom, eu simplifico aqui um zero. O sinal também se cancela. E aqui no final fica 1006 sobre 2. Isso aqui dá 53. Então, de novo, é porque eu não gosto de, tipo, toda questão que tiver textinho vai ser isso. Não, não vai ser, tá ligado? Mas tenta observar o que é que tá, quais são as informações dadas, né? Basicamente, sempre vai ter uma dica assim que vai estar bem escondida no enunciado. Então, procure ela. De boa? E agora pro problema quanto? Beleza. Se for P3. Bora continuar. A gente falou de função quadrática, função afim, função quadrática. Aí tem função modular. Função modular é belezinha, pô. Olha. É esse cara. Ele dá ele mesmo. Se o cara for positivo, e troca o sinal se ele for negativo. É só isso. O problema é, isso é muito fácil, né? Aí mistura um bocado de função e dá um problema para vocês resolverem. Essa é a parte legal, pô. Legal. P4. Legal a teoria. E... Beleza. Como é que eu resolvo esse tipo de coisa aí? Aí vocês olham o módulo. O módulo, a gente trabalhou com ele e toda vez eu dizia, eu não sei trabalhar com esse cara, eu quero jogar ele fora. Ele criava 2 casos com X é positivo, X é positivo, X é negativo. Por que esses casos, né? Porque é onde o módulo vai trocar aí o sinal. Beleza. Eu vou resolver isso daqui. Aí nisso descartava mais soluções, mas fazia sentido. Como? Você descartava algumas soluções. Tem que tomar cuidado quando você encontra soluções. Caso o X for positivo, o que é que acontece? O módulo de X é igual a ele mesmo. Assim, obtemos... Tá? Eu só estou trocando esse termo daqui pelo cara sem módulo. Só isso. Agora, como é que eu resolvo? Assunto anterior. Pode fazer qualquer ocasião, tipo, tirar um módulo? Eu tenho que considerar um caso. Eu estou considerando X positivo para tirar ele. É o segundo caso. Tá? Então, vai entrar, essa sua pergunta vai entrar quando a gente resolver essa equação. Daí, a gente já viu há muito tempo, alguns minutos atrás, que a solução disso daqui é o Bhaskara, cidadão grandioso. Ilustre Bhaskara.
Pesão. Triste. Aí isso daqui, aquele cara dentro da raiz, aqui vai dar 1, esse sinal vai trocar, vai dar 1 mais 24. E 1 mais 24 é 25, que a raiz é 5. É legal, né? É bom contar essa aqui. É. Talvez você tenha uma paz. Nós temos um Deus de raiz. Daí, logo, o x é 6 sobre 2, é igual a 3. Ou o x é menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Só que observa, a gente está nesse caso, o x é positivo. Essa daqui não existe. Gostei? Beleza, a gente resolveu o caso positivo. E o caso negativo? Caso o x for negativo, vou botar esses traços aqui para dizer que são casos que eu estou considerando. Caso o x for negativo, temos isso daqui igual a isso. Assim, aquela equação lá fica isso. Mais 6 igual a 0. Ou seja, né? Vou puxar um pouquinho para cá. Isso aqui é x quadrado mais x mais 6. Bom, aqui eu vou deixar para vocês fazerem. No lazer de casa. Vocês vão encontrar duas respostas. Spoiler, uma delas é positiva. Só que eu estou no caso onde o x é só negativo. Vou jogar ela fora. Usando o básico, dá menos 3 e 2 mesmo? Eu não sei como escreve básico, eu sempre escrevo assim. Mas deve ser assim mesmo. É menos 3 e 2, posso confiar? X igual a menos 3 ou x igual a 2. Tá certo isso. Tá errado, não. Tá errado, né? Bora fazer o básico. Certeza. Dá não, pô. Bora fazer o básico. Isso aqui dá menos 1. 1 menos... aqui, todo mundo errou. Quanto é que dá esse cara aqui? Dá negativo. Poxa, eu mandei menos 6 aí na minha... Tá vendo, pô? Não tem menos 6. Usando o básico, não encontramos nada. Lixo. Professor, Opa. por que tá mais 6 aí? É menos 6, né? Isso é demais, pô. Tá vendo? Por isso que eu falei que eu não tenho menos 6. Um plot twist, pô. Menos, pô. Nesse caso não é um plot twist, é um básico twist. Básica twist. Usando Básico twist. Bhaskara
encontramos... Agora sim. X igual a menos 3 ou x igual a 2. Exato. A gente está considerando o quê? Os caras positivos, os caras negativos. Então, o cara positivo joga fora. Então, as únicas soluções desses caras, que satisfazem isso daqui, é 3 e menos 3. Esses são os únicos valores de x que satisfazem essa igualdade. Entenderam? Beleza, que agora deu certo? Concorda aqui? Beleza. Bora lá, bora correr. Polinômio. Polinômio. Tinha algumas coisas interessantes que eu gostei de falar. Primeira delas. Eita, é Girard, né? É que eu tava estudando e na minha cabeça estava Stiefel. Stiefel é outra coisa. Relação de Girard. O que é a relação de Girard? São os coeficientes quando são relacionados com as raízes. A mais B mais C é raiz. Para grau. Aí tem os graus, né? A gente define como é a cara do polinômio, né? AN, XAN, AN-1, XN-1, mais A1x mais A0. Essa aqui é a cara do polinômio. E tem um grau, né? O grau é esse cara aqui, é a maior potência que aparece na expressão. Então, para grau 2, a soma e produto é muito fácil. Como é que eu escrevo isso? Eu vou escrever da seguinte forma. É como eu demonstrei a relação de Girard. Para grau 2, a gente tinha isso daqui. Ó. Eu vou esconder esse primeiro termo. A gente tem esse daqui, mais esse. E com as raízes, eu vou chamar de A e B, a gente tem essa relação. Um é usando os coeficientes, o outro é só usando as raízes. Aí você faz aí esse monte de coisa desse lado. Desse lado aqui. Isso aqui vai dar x ao quadrado mais AB. É o chuveirinho aí completo. O que significa essa igualdade? Que cada coeficiente vai ter que ser igual. Então, esse P tem que ser igual a isso. Esse Q tem que ser igual a isso. Beleza? Isso é igualdade de polinômio. P igual a menos a soma das raízes. E Q é o produto delas. Parágrafo 3. Você faz a mesma conta. Mesmo. Opa, o quê? Parágrafo 3. Você faz a mesma conta, tá? Você faz... Tem que escrever o cara. Isso daqui, px ao quadrado, mais qx mais r. Você faz isso daqui. Isso é se você não lembrar, tá? Você faz esse produto maluco. No final, você vai encontrar que o P é menos a soma das raízes. O Q
é a soma de 2 a 2 delas. E o R é menos o produto de todo mundo. O sinal sempre vai alternando. Para grau 4 é a mesma coisa. É menos a soma, depois a soma 2 a 2, depois menos as somas 3 a 3, depois o produto de todo mundo. Tem muita relação. Inclusive com aquele negócio que o César está falando de encontrar o coeficiente, né? Qual o coeficiente de tal termo lá. Tem muita relação essas coisas. Bom, relação de Girard é isso, mas tinha uma coisa muito mais legal, que era a divisão de polinômio. A divisão de polinômio é uma coisa bem rapidinha. Vou trazer aqui para baixo. A divisão de polinômio é mesmo que você dividir número normal. De Girard tinha uma questão massa, né, na lista, que era da razão harmônica. Quando você... razão harmônica é isso daqui, Bora somar essas frações. Aqui embaixo dá ABC, aqui dá AB, mais AC, mais BC. Isso aqui sobre 3. A fração de fração, fica isso daqui. Isso daqui é um termo que aparece, só cuidado com o sinal. Esse outro daqui é outro termo que aparece, aí era só substituir logo, cara. Fazer essa conta. Tá bom? Divisão de polinômios. Vou fazer aqui uma divisão bem rapidinha. Só para vocês pegarem a ideia das coisas. A ideia é você tentar cortar aqui os coeficientes, né? Você quer somar, e quando você somar, esses caras virem 0. Então, se eu multiplicar aqui, por exemplo, por 4x vezes x ao quadrado, eu venho aqui e troco o sinal, dá menos 4x ao cubo. 4x com 2x dá 8x ao quadrado. Eu venho aqui e troco o sinal, fica menos 8x ao quadrado. Por último, 4x com 3 dá 12. Eu venho e troco o sinal, fica menos 12x. E agora eu somo. Esse cara aqui vai dar 0. Esse primeiro termo aqui some. Isso daqui dá menos 6x ao quadrado. Aqui menos 13x. E eu desço aquele 1 que tinha. E agora eu continuo minha divisão. Se eu botar menos 6 agora, menos 6 com x ao quadrado, quando eu trocar o sinal vai ficar mais 6, x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 12, aí quando trocar fica 12. E esse cara aqui vai ficar 18, quando trocar o sinal, vai ficar menos 18, quando trocar o sinal vai ficar 18. Somando, esses caras se cancelam. Esse cidadão aqui só fica menos x mais 19. E aqui eu paro. Porque o grau do sobradinho é menor do que o O grau desse cara... que esse daqui. Vou escrever assim. Que... Valeu.
que o divisor. E esse cidadão aí que eu estou apontando tem nome, né? Ele é o resto. Esse aqui é o quociente, esse aqui é o divisor, esse aqui é o dividendo. A mesma coisa que vocês fazem para números. E tinha um carinha legal, né? Também. Tinha um cidadão chamado Brio Ruffini. O Brio Ruffini, ele dizia o seguinte: eu vou dividir a mesma coisa. Na verdade, eu vou dividir um polinômio menor. Vou dividir um polinômio menor. Bom, para usar Brio Ruffini, eu só posso usar polinômios de grau 1. Por x mais 1. Como é que eu faço isso? O Brio Ruffini, ele me pede para botar isso aqui na raiz desse cara, na primeira chave. Também tem aquele negócio que o divisor vezes o quociente, mas o resto é igual ao dividendo. É igual ao dividendo. É a mesma coisa que tem para número, né? Eu vou escrever isso aqui. Assim. O dividendo é igual o produto desses dois caras, mais 2x mais 3, 4x menos 6, mais esse resto. É 9. Ver se eu consigo pescar ele para cá. Dá não. Beleza. É isso daí. E para dividir com o Brio Ruffini é mais legal, é um pouquinho mais rápido, porque eu boto a raiz assim no cantinho, faço uma tabelinha e escrevo os coeficientes do cara. Os coeficientes deles é 1 do x ao quadrado, x ao cubo não tem, x ao quadrado não tem, x não tem, agora tem número. Menos 16. Aí eu repito esse primeiro aqui embaixo. E agora vem a doideira. Eu multiplico esses dois. E somo. Oi? Que é a raiz. E aqui eu somo. Multiplico esses dois. E esse resultado eu somo com 0. Isso vai dar menos 1 mais 0, menos 1. Aí eu repito. Menos 1 vezes menos 1, 1. Mais 0, 1. Vai ficar menos 1. E agora o último, menos 1 com menos 1 dá 1. Quando eu somar, menos 15. Esse cara aqui é o resto. E esse daqui são os coeficientes do divisor, do quociente. São os coeficientes do quociente. Esses caras são... do quociente. Beleza? Dá para fazer os dois. Hã? Virou o fim? Posso? Como? A divisão? Não. Aqui não, porque o resto não foi 0. Só dá quando é 0. Vamos dividir um polinômio. Vou dividir x ao quadrado, 2x mais 1 por x mais 1. Beleza. Qual a raiz desse cara? Menos 1.
Quais são os coeficientes desse cidadão? 1, 2, 1. Repita esse primeiro. Esses dois multiplicados. 1 com menos 1. Menos 1. Somado com 2. Deu menos 1, mais 2, 1. Agora aqui. 1 com menos 1, menos 1. Quando eu somar com 1, deu 0. Então, resto 0. Quer dizer que é divisível. E esses caras aqui são os coeficientes do divisor. Ou seja, esse cara é o meu dividendo vezes os coeficientes do divisor. É isso aqui. E só para acabar mesmo. Então, esse pré-convite, esse É um atalho. É uma versão mais rápida. Só isso. Para acabar, uma questão dessa última lista. Funciona com x de grau 1. Só de grau 1. Só de grau 1. Lembrar que esse primeiro cara é o zero dessa função. Exponencial. Exponencial, eu falei das propriedades dela. Propriedade legal. Isso daqui se transforma num produto. Esse cidadão aqui, elevado a C, tira um produto lá em cima. Esse cara tá. O que é o B menos C? É a divisão. O que é... Deixa eu ver mais. Tá, o último. A vezes B, isso tudo elevado a C. É o primeiro elevado a C vezes o segundo elevado a C. Observação. A elevado a menos 1 é esse cara. E A elevado a uma fração dessa raiz. Questão da lista. Pergunta tal, diga aí. E se fosse, por exemplo, A elevado a B vezes C elevado a D? Tudo diferente. A vida é triste, não dá para fazer nada. Pergunta tal. Era isso daqui, ó. Não sei se alguém viu a lista, mas tinha essa questão. Tem essa questão lá. Fizeram? Nossa. E o B é 2, 1/3, elevado a menos 1, vezes 2 elevado a 2. Expressão bem chatinha. A pergunta é: quanto é A elevado a B? Ou é B elevado a A elevado a B? A gente faz com calma isso daqui. Muita calma. Vou puxar. O A. Esse menos, eu inverto essa fração. Então, se a fração era 1/4, quando eu inverter vai ficar 4. E aqui ainda fica 2. Tá? Esse 1/3, quando eu inverter, vai virar só 3. Peraí, estou sendo rápido demais, né? 1/4 elevado a menos 2. Vou fazer aqui no cantinho. Eu ia fazer essa, que achei muito difícil fazer. 1/4 elevado a menos 2. O que é isso? Vocês concordam que isso daqui
é 1 sobre 4 elevado a menos 1. Depois eu levar tudo isso a 2. Porque é o produto dos dois dá menos 2, é o produto desses caras. O que é fazer essa fração aqui, elevado a menos 1? É eu inverter ela. Então aqui fica 4, elevado a 2. Beleza. Isso aqui dá 16. Esse cara daqui é elevado a menos 2. A mesma coisa. Fica 3 ao quadrado. Eu vou inverter primeiro essa fração. Dá só 3. Depois, quando eu jogar o quadrado aqui, vai ficar 9. Então, o A é a soma desses caras. 16 mais 9 dá 25. Beleza? Agora pro outro. Esse outro cara aqui. Vou reescrever aqui. Menos 2 ao quadrado. Beleza, é isso daqui. O que é levar a menos? A negativo. Inverter. Então, fica só 2 vezes 3. 2 ao quadrado. Isso aqui é 4. Esse cara daqui é a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui em cima. Eu vou primeiro inverter, depois eu virar ao quadrado. Então, quando eu inverter, vai ficar só 2 e depois continua o quadrado. Isso aqui dá 6 menos 4 sobre 4, que é 2 sobre 4, que é 1 meio. Tá? Então, portanto, A elevado a B é 25 elevado a 1 meio. E o que é isso? Pela minha observação, isso aqui é uma raiz quadrada. Tem outra questão, né? Da lista P. Essa vai ser minha última, tá? Cada horário. Vou resolver uma questão que me perguntaram. Depois perguntaram pro outro cabo, né? Resolva 6x mais 2 vezes 9 elevado a x. O truque é... Porque se eu fizesse, excelente. Excelente, né? O chato disso daí é que eu não consigo botar na mesma base. Aí tem um esquema. O esquema é... Eu vou dividir por esse termo daqui. Então... Dividindo por... Obtemos... Isso daqui... Isso aqui sobre 9. Desculpa aí. 9x. Isso daqui é igual a 2. Eu estou dividindo, né? Estou passando esse cara dividindo. Só isso. Beleza. Essa fração aqui eu vou quebrar em dois cantos. Aqui, mais aquele outro lá, pronto. E agora eu quero usar uma das propriedades lá de exponencial. Se liga, eu tenho... A propriedade ela tá um pouquinho estranha do jeito que está aqui, mas é essa daqui, ó. Essa última aqui. São duas coisas que estão sendo multiplicadas elevadas ao mesmo cara. As bases são diferentes, o A e o B são diferentes, mas o expoente lá é o mesmo. É exatamente esse caso aqui, ó. São duas coisas que estão sendo multiplicadas que o expoente é igual.
Então, isso daqui é 4 sobre 9 elevado a x, mais, no mesmo caso, mesmo argumento é esse cara, 6 sobre 9 elevado a x, vou dizer menos 2 igual a 0. 4 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, isso aqui é 3 ao quadrado. Esse cara daqui eu consigo simplificar. Fica 2 vezes 3, 2 sobre 3. Pronto. Muitas malícias. Aí agora, acabou. Por que acabou? Não consigo escrever menor, né, velho? Por que acabou, né? Porque isso daqui, eu tenho assim, ó. Esse 2, ele vai subir, a mesma propriedade que eu usei antes. Agora vai ficar só esses termos. Agora sim, eu consigo fazer uma substituição. Exato. Tá bom. Isso aqui sobre x. Com y ao quadrado, esse cara aqui, esse primeiro termo, depois só y, menos 2 igual a 0. Graças a Deus, a gente já viu muito bem como é que resolve esse cara. Isso aqui dá menos 1, 1 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 2. Sobre 2. Isso aqui dá menos 1, mais ou menos. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 6, né? Tudo errado? Ah, não. Desculpa. Viajei aqui, eu somei 4 com 2. Não, tem que multiplicar. Aqui vai dar 8, mais 1, 9. Raiz de 9, que é 3. Perfeito. Então, isso aqui é mais ou menos 3 sobre 2. Ou seja, y igual a menos... Isso aqui pode ser 2 sobre 2, que é igual a 1. Ou menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Só que, como esse cara daqui é exponencial, como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu resolvo isso aí? 1 é esse número elevado a 0. E esse outro cidadão igual a menos 2. Tá concentrado. Esse cara menos 2 não tem como fazer. Exponencial é uma função positiva. Isso aqui não tem solução. Então, a única solução dessa equação é esse cara. É o x igual a 0. Tem o gol. Qualquer coisa, mandem no grupo, beleza? Quem já fez a lista de programação? Alguma dúvida por aqui? Não, tô tranquilo. Obrigadão. Boa noite. Olha.